Muitas vezes o chamado de Jesus, o chamado de Cristo para o ministério, para testemunhar, pode implicar em mudanças radicais, em grandes mudanças, em mudanças fundamentais, em mudanças de vida. A conversão do apóstolo Paulo é um exemplo dessa mudança radical. No livro de Atos, no capítulo 9, a gente vê o processo da conversão de Paulo. Primeiro, no capítulo 9, no verso 1, a gente vê qual era a disposição de Paulo. Qual era a disposição de Paulo enquanto perseguidor dos cristãos? Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Paulo tinha um desejo ardente de acabar com os cristãos. Paulo tinha um desejo ardente de acabar com aquela nova seita, que era contrária a tudo que ele tinha aprendido, era contrário à sua condição de fariseu. E agora ele não estava contente só em perseguir os cristãos em Jerusalém, mas ele pediu cartas para que pudesse ir perseguir cristãos em outros lugares, buscar os cristãos onde ele estava. Ameaças de morte, como diz lá, respirando ameaças e mortes. Era esse o desejo de Paulo. Mas no caminho de Damasco houve uma chamada, o Senhor Jesus chamou a Paulo. E nós já vimos várias vezes essa ocasião, onde Paulo viu cavalgando, viu uma grande luz, caiu do cavalo, e veja lá os versos 4 até o verso 6 de Atos 9. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Paulo estava convidado agora, não, estava convocado a mudar de emprego, a mudar de trabalho. Sou eu, Jesus, a quem te persegues. Agora você vai, entra na cidade, que eu vou te dizer o que é que você deve fazer. Ainda na cidade, agora, Ananias estava preocupado em ter que ir falar com Paulo, mas veja os versos 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor falando para Ananias, comissionando agora Ananias a falar com Paulo. Vai, esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Veja lá, irmãos. O Senhor tinha uma missão para Paulo. Ele ia falar para reis, ele ia falar para os povos, ele ia padecer. E Ananias agora ia dar essa tarefa para Paulo. E Ananias foi, a gente viu, ele encontrou com Paulo. As escamas, como que escamas saíram dos olhos de Paulo, e Paulo agora pôde entender que ele era outra pessoa, que tinha havido uma mudança radical na sua vida. E veja então os versos 20 e 22. E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam espantados e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, com o fim de levar presos aos principais sacerdotes? Espanto geral. Paulo mudou de placa. Paulo agora não era mais fariseu perseguidor de cristãos, mas era um cristão que queria converter fariseus. Uma mudança radical. Imediatamente começou a cumprir a tarefa. Ele que ia, quem sabe, às sinagogas buscar apoio para perseguir os cristãos, agora ele ia às sinagogas para demonstrar que Jesus era o Cristo da profecia. Essa foi uma missão de vida. E se a gente olhar aí no livro de Atos, nos últimos capítulos do livro de Atos, Atos capítulo 28, verso 30 e 31, a gente vê quando Paulo estava preso em Roma, perto da sua morte.
Paulo ficou preso em Roma 2 anos, numa prisão domiciliar, numa casa. E veja lá verso 30 e 31. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia a todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O apóstolo Paulo estava preso numa casa, ele tinha liberdade para receber as pessoas e ele continuava pregando a todos os que o vinham procurar. Veja, irmãos, mudança radical. Paulo foi escolhido, foi convocado por Deus. E escrevendo a Timóteo, irmãos, dando seu testemunho pessoal, o apóstolo Paulo diz da missão que ele teve e como ele tratou dessa missão. Segundo Timóteo 4, 5 e 8, capítulo 4, versos 5 a 8. Tu, porém, sê sóbrio e sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo sabia que restava pouco, ia ser oferecido como libação, como sacrifício. Mas eles tinham uma convicção, ele tinha combatido o bom combate, tinha guardado a fé. E mais, irmãos, a coroa estava guardada para ele, a coroa da justiça está guardada. E quem ia dar a ela? O Senhor Jesus. Fazer a obra de um evangelista, é isso que ele estava falando para Timóteo. Fazer a obra de um evangelista, que o Espírito Santo está falando através da Bíblia para nós hoje, irmãos. Fazer a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Que nós possamos entender isso, irmãos, da maneira que seja possível para nós cumprirmos o ministério, que é de apresentar a salvação em Cristo Jesus, o evangelho eterno, o evangelho de salvação e de graça. Que Deus abençoe a todos nós nesse ministério.